Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto da Espanha. E no dia de hoje a gente vai fazer um summary, um resumão do terceiro dia do Mundial de Clubes. Virei meme mais uma vez porque anteriormente eu falei que o Mundial de Clubes ia flopar. E aí ontem eu fiz um título pegajoso para que todo mundo clicasse dizendo que Mundial de Clubes é melhor do que melhor do que a Copa do Mundo da FIFA. Só que apesar do título, as pessoas elas têm QI 83 e não abrem o vídeo para escutar o que eu tenho a falar no vídeo. Beleza. Isso é um hack de engajamento, que eu estou acostumado e tal. Então o pessoal tá batendo pra caramba em mim, por quê? Tem um print dizendo que o Mundial de Clubes ia flopar e um vídeo que eu gravei ontem dizendo, cara, Mundial de Clubes é melhor que a Copa. Okay? E eu continuo batendo na mesa para dizer que, como produto, especialmente para nós brasileiros, o Mundial de Clubes é um produto superior à Copa. Lembrando que eu estou falando de um produto para ser visto à distância na televisão. E o principal argumento que eu dei é que tem 4 Brasis. Na verdade, 4 Brasis. Então tem jogo todo dia que a gente vai torcer ali pra caramba para um brasileiro ganhador europeu. Tem certas pessoas que, não vão torcer para o Flamengo. Entendo. Então, são 3 Brasis e uma Argentina. São 3 times que você torce pra caralho pra ganhar de europeu e um time que você torce com todas as forças contra, que é o Flamengo ou o Palmeiras, se você é corintiano. Mesmo assim, isso deixa o negócio cada vez mais interessante. Eu coloco nessa equação o River e o Boca. No dia de ontem, eu também torci muito para que o Boca ganhasse do Benfica. Por quê? Não sei se está acompanhando no Twitter, tá uma polêmica inteira dos portugueses dizendo que o nosso campeonato é uma merdinha, que a América do Sul é uma merdinha e que o Palmeiras, que é o melhor Palmeiras da história, penou para ganhar do pior Porto. Okay? O Porto que chegou em terceiro lugar, o Porto que está se reconstruindo depois da morte de Pinto da Costa e por aí vai. O que eu quero trazer para você são estatísticas que mostram o flop do Mundial. Então, eu falei o argumento de cá antes do Mundial começar. Eu falei o argumento de cá no dia de ontem, depois de ter presenciado Atlético de Madrid, PSG, Botafogo e por aí vai. Cara, nesse vídeo que eu falei do produto em si, Mundial, tendo muito potencial, é uma startup com muito potencial. E startup no início dá um monte de coisa errada. E aí os donos da startup vão voltar para o laboratório, melhorar o produto, melhorar a entrega, melhorar o marketing, a distribuição. Eu tenho algumas estatísticas para passar para você e eu vou usar minha calculadora. O jogo Chelsea e LAFC foram 22.137 pagantes, divididos por 71 mil lugares no estádio do Atlanta. 31,17% do estádio, apenas 31% do estádio estava cheio. O jogo do Flamengo, que tem a maior torcida, digamos, do mundo, ok? Teve 25.797 divididos por 67.594. Temos aí uma lotação de 38% do estádio. Ok? O que eu falei no vídeo de ontem? Olha só, vamos monitorar os dias de semana. É fácil lotar estádio num sábado ou num domingo nos Estados Unidos. Fácil. Só que eu quero ver se as pessoas vão às 3 horas da tarde, às 5 horas da tarde de uma segunda-feira, vão ver um jogo aí, nem que seja de um time europeu. E não foram. Não foram. Tá? Esses números aqui são realmente preocupantes, especialmente se tratando de
Chelsea, que é um produto internacional, um time campeão da Champions League, um time grande, e mais ainda, especialmente se tratando de Flamengo, que é o time, em tese, com a maior torcida entre todos esses aí. Okay? Eu realmente fiquei desapontado que o Flamengo botou 25 mil pessoas no estádio. Tá? Sendo que o Botafogo levou o quê? Quantos para Buenos Aires? Botafogo que tem uma torcida muito menor que a do Flamengo, botou aí 30 mil, 40 mil pessoas em Buenos Aires, na final lá. E o Flamengo botou só 25 na estreia nesse Mundial. Eu realmente achava que o Flamengo seria o campeão de audiência dessa porra toda. Dois campeões de audiência dessa porra toda. O que pintou pra gente aqui é que Real Madrid e Boca Juniors, surpreendentemente, Real Madrid e Boca Juniors são os dois únicos times que deram sold out em seus ingressos. E aí, ontem teve o jogo do Boca com o Benfica e o estádio estava lotado. Rapaziada, o Boca é um time verdadeiramente internacional. Tudo o que os times brasileiros tentaram fazer para internacionalizar a marca, desde o Corinthians tentando trazer o Zizal 15, 10 anos atrás, desde o Flamengo importando Arturo Vidal para trazer o público chileno, Arrascaeta para o público uruguaio, por grandes jogadores argentinos no Flamengo, Davi Luiz, Felipe Luiz, para tipo, pessoal da Europa, o Flamengo é o relevante daqui. Tudo que os times brasileiros fizeram para internacionalizar a marca, o Boca conseguiu sem querer, sem gastar um centavo. É impressionante a força da torcida do Boca. E, não sei se você lembra, teve uma final aqui na Espanha, Santiago Bernabéu, final da Libertadores entre River e Boca, e, cara, a cidade parou por causa de dois times argentinos. Existe o agravante de que Miami é uma cidade onde os argentinos mandam. Eu vou até ler aqui o print do meu camarada Elite Brasileira Memes. Um abraço aí para todo mundo do grupo do Elite Brasileira Memes. Deixa eu ver ele aqui. Elite... Memes Elite Brasileira. Cadê ele? Ah, tá na minha outra conta. Ele me explicando como é que funciona a hierarquia do poder em Miami. Ele falou aqui, ó. Eu postei o seguinte ontem. Ó, me perguntaram assim, torcida do Boca lotando Miami, efeito Javier Milei? Eu respondi assim, argentino consegue visto fácil para os Estados Unidos pela mesma razão dos sul-africanos boas. São brancos. Trump e Elon Musk têm uma política meio eugênica. E isso aqui é uma parte geopolítica que eu ia distanciar do futebol, mas é verdade, tá? O argentino, ele tem muito mais facilidade de conseguir visto turista do que a gente. Especialmente hoje em dia. Aí você fala, não, é porque o Trump é amigo do Milei? Não sei. Mas o sul-africano, que é um país da lista negra, lista cinza, se você é sul-africano branco, você tem passe livre para os Estados Unidos. Como é que fala? Que coincidência, né? Tipo, então, para o argentino, cuja moeda está bem valorizada, ok? O argentino que tem savings, tem economias em dólares, é realmente tranquilo de pegar suas tralhas e ir para os Estados Unidos. E tem uma segunda derivada é que praticamente todo argentino de classe média alta e classe alta, ele tem um passaporte europeu, italiano, espanhol, que também dá passe livre para os Estados Unidos. Então, o que eu espero, até para o jogo do River hoje, que tanto o River quanto o Boca, eles tragam uma attendance média mais alta que os brasileiros. Okay? Que vai ter uma média maior de público nos jogos de River e Boca do que os brasileiros, por essa vantagem dos argentinos. E aí, eu falei de eugenia e tal, dizem por aí, tá, que o nosso Donald Trump e o Elon Musk, eles têm pensamentos parecidos com o tal bigodinho austríaco, não em relação ao anti-sionismo, ao antissemitismo,
mas eles são white supremacists. Tá? Então, a gente está vendo muitos mecanismos para atrair brancos de tudo quanto é lugar do mundo e reunir eles nos Estados Unidos. Okay? E a Argentina é um país branco. Vamos voltar para o futebol. Ryan, esses números aqui te preocuparam? 22 mil no jogo do Chelsea e 25 mil no jogo do Flamengo? Não. Não. Por quê? Porque eu peguei os números de público médio da Major League Soccer nesse último ano. 21.859 attendants. 21.859 pagantes. Então, tanto o jogo do Chelsea quanto o jogo do Flamengo estão acima da média da Liga MLS. Que tem o seu público local, que tem as pessoas que se identificam com o time. Qual foi o problema? Eles meteram esses jogos em estádios da NFL. Estádios da NFL que tem público, que tem capacidade aí de 70, 80 mil pessoas. Então, se você fizesse esses jogos do Mundial de Clubes em estádios projetados para futebol MLS, talvez a atmosfera estaria melhor. Porque ia dar um feeling de estádio cheio. Mas você colocando 25 mil pessoas num estádio de 70 mil, você escuta até a voz do treinador. Parece estar jogando pras moscas. E aqui a gente tem o maior público da MLS foi 65.520 Atlanta contra Montreal. Mesmo Atlanta que não conseguiu botar 23 mil pessoas no jogo do Chelsea. Mesma cidade. Okay? E a pior é Dallas contra Chicago, 11 mil. Eu aposto pra você que vai ter o jogo aí Ulsan e Mamelodi, cara, não vai dar 2 mil pessoas no estádio. Ok? Então, eu volto a dizer, flopou, Mundial flopou, como produto físico. Mas ele tem muito potencial como produto digital. Entendeu o que eu quis dizer? Produto físico flopou por quê? Colocaram no país errado e no país errado, mês errado, porque as pessoas estão de férias em julho, não em junho, tá? País errado, Estados Unidos. Mês errado, junho versus julho. E também estádios errados. Se fizesse a Copa do Mundo de Clubes em estádios da MLS, estádios que tem 25, 30 mil pessoas, a atmosfera ia ser melhor. Porque ia ter mais aquele sentimento de estádio cheio. E aí eu colocaria os grandes estádios da Copa do Mundo nas quartas, nas semifinais e tal. E aí eu quero passar a pergunta para você. Qual país esse produto do Mundial de Clubes ia dar bom fisicamente? Tá? Já falei, produto digital, muito potencial. Especialmente para mim, para nós brasileiros. A gente quer ver, a gente tem esse síndrome de vira-lata, a gente quer ver nossos times ganhando dos poderosos da Europa. Queremos sim. Tá? Muito legal ver o que o Palmeiras fez com o Porto. Tá? Devia ter ganho de 5-0, eu fiquei puto, pau no cu de vocês palmeirenses, que eu torci pra caralho pro Palmeiras, e vocês fazem esse papelão aí. Vai tomar no cu, Palmeiras. Vamos torcer muito pro Palmeiras aí contra o PSG também. Vamos lá. Eu quero perguntar a vocês qual país você sediaria o próximo Mundial de Clubes. Não sei se a Alemanha, a França seriam bons lugares. Por quê? Porque nego não liga, especialmente em junho e julho. Tem que ser um país onde o público é carente por futebol hypado de alto nível. Eu penso em Brasil, México, Marrocos. Brasil, México, Marrocos. Talvez a Argentina. Mas eu acho que esse Mundial, se fosse no Brasil, ia lotar todos os estádios. Até para jogo do time da África do Sul e da Coreia. Ia lotar. Se fosse no Brasil. Então, é isso. Existe a dualidade entre o produto digital e o produto físico. E assim,
Se olharmos as estatísticas desses jogos flopados e colocarmos lado a lado com a liga local, não flopou. É só o país errado, o mês errado e os estádios errados. Quero saber a sua opinião aí. Tamo junto e é só o começo. Se inscreve nesse canal. Valeu.